Noite. Dá uns minutinhos para as pessoas irem entrando. Boa noite para quem entrou agora. Dando mais uns minutinhos para as pessoas entrarem, esperando o Bruno entrar também. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está entrando. Esperando o Bruno entrar aqui. Olá. Oi, Jaque. Oi, Bruno. Tudo bem contigo? Tudo bem com você? Bem também. Muitas pessoas queridas entrando. A Fernanda chegou. A Fernanda conseguiu chegar. Vou esperar dar 7h05 para poder entrar mais algumas pessoas. Tudo bem por aí? Como é que foi seu dia hoje? Gravando aula. A gente nunca para de trabalhar, né? Não é? E Hoje é dia hoje de... nem teve trufa no meu dia. Oi? E hoje nem teve trufa no meu dia. Ah, é verdade. Essa semana vai ter. Não se preocupe. Só tá garantida já. Ainda mais por ter aceitado ser meu convidado. Aliás, o primeiro agradecimento, além do agradecimento do Bruno, é claro, vai para Marina, que foi a pessoa que sugeriu de convidar o Bruno, né? Quando eu abri a caixinha dos possíveis convidados para as lives, a Marina escreveu o nome do Bruno. Eu achei a sugestão muito legal, fiquei muito feliz. E logo depois várias pessoas acharam a sugestão ótima e vieram comentar que tinha que ser mesmo. Eu fiquei feliz também. Né? Porque apesar de eu conviver com o Bruno com alguma frequência, eu fico com vergonha de chamar as pessoas que eu convivo demais para participar. E aí o Bruno é uma das primeiras pessoas com quem eu convivo, né? Que aí eu vou chamar de fato para estar aqui. Aí eu estou muito feliz de você ter aceitado, Bruno. Prazer todo meu, Jaque. Honra estar aqui. Você quer aproveitar e se apresentar um pouquinho para as pessoas que ainda não te conhecem? Bom, meu nome é Bruno. Sou mineiro de Montes Claros. Moro há 19 anos no Rio de Janeiro. Vim para cá para estudar e acabei ficando. Me graduei em bacharelado em teologia e tenho licenciatura em filosofia. Segui na carreira acadêmica estudando o tema da espiritualidade. Depois que eu comecei a atuar na área, né, de suporte espiritual nos hospitais, comecei no Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, na Tijuca, e alguns anos depois fui para o INCA 4 em Vila Isabel. Lá eu estou desde 2007, há 14 anos. Lá eu conheci os cuidados paliativos, me apaixonei e decidi aprofundar na minha vida acadêmica na temática da espiritualidade, da finitude. Fui para Juiz de Fora, fiz mestrado em ciência da religião, estudando o tema da espiritualidade, resiliência e finitude. E atualmente faço doutorado na UERJ, qual eu pretendo também estudar o tema da espiritualidade. Então atuo como capelão do INCA HC4 há 14 anos e estou há um ano também coordenando o suporte espiritual do NIG, Núcleo Integrado de Geriatria. E sou professor na área, é isso.
O HC4 é o lugar onde a gente teve a alegria de se encontrar, né? Eu sou muito grata pela instituição e por todas as pessoas que eu venho conhecendo no meu caminho por lá. Tem gente pedindo você no Cardoso Fontes também, tá? Só chamar. O bom do Bruno é isso, a gente chama, ele vai, tá? Sou facinho. Ele é uma das pessoas mais disponíveis que a gente vai encontrar de verdade, tá? Porque o que eu já encaminhei de caso para ele, pra gente trabalhar junto, é impressionante, né? E ele nunca me nega nada. É muito bom a gente poder ter essa parceria, né? Porque, já entrando no tema da live, o cenário médico hospitalar ainda é um cenário onde a espiritualidade e a religião muitas vezes acaba ficando um pouco de lado, né? Então você ter essa abertura de poder trabalhar isso de uma outra forma e ter esse espaço para poder falar disso é uma coisa que é muito importante, né? Ainda mais para a gente que trabalha em cuidado paliativo, que tem a espiritualidade como um dos pilares, né? É um diferencial muito importante poder ter a capelania funcionando e a gente poder contar em equipe multiprofissional com o capelão. Né? Até um tempo atrás, né, Jaque, na área da saúde, esse era um tema não só não trabalhado, mas um tema proibido, né? Sim. Até algum tempo atrás, academicamente, na academia era proibido relacionar essa questão, tratar esse tema da religiosidade, e eu fico só me perguntando, um indivíduo cuja religião sempre fez parte da sua vida, como não levar em consideração os aspectos religiosos dessa pessoa no momento em que a pessoa enfrenta um momento, talvez o período mais difícil de sua vida. Sim. Da mesma forma, os elementos espirituais que trazem sentido a ela, como que nós não podemos inserir esses elementos num momento tão crucial da vida. Ou seja, havia uma proibição sobre essa temática, uma proibição burra, e que quem saía perdendo com certeza era o paciente. Né? Sim, e ao mesmo tempo muitos deles sempre trazem isso como uma coisa central, né? Mais de uma vez eu já ouvi falas de pacientes com relação à espiritualidade, mesmo à religião, que aquilo ali é uma coisa fundamental na vida da pessoa. E como é que você não vai trabalhar isso em nenhum nível? Pelo menos em algum nível você tem que entrar em contato com isso, né? E o quanto isso impacta no tratamento e na forma como a pessoa enxerga o tratamento, né? Tanto no sentido de adesão ou de não adesão, mas em todos os outros sentidos. Porque se não existe um sentido, como é redundante, mas se não existe um sentido em passar pela experiência, por que aquilo vai acontecer? Eu acho que muitas vezes a gente perde essa dimensão do espiritual e do sentido que andam muitas vezes mãos dadas, né? Uhum. E aí, pensando na nossa live diretamente, né? O quanto, muitas vezes, a gente ouve o termo milagre e a expectativa que as pessoas têm de milagre, principalmente nos cuidados paliativos, né? E aí eu já solto a pergunta base, né? O que é milagre? O que a gente chama de milagre? O que você considera milagre, Bruno? Como é que é? O que você enxerga do milagre? É interessante que quando eu me apresento para alguém que não conhece, né, da área, e falo que eu trabalho no HC4 e explico o que é o HC4, a primeira pergunta geralmente que surge já que é a seguinte: você vê milagre lá acontecer? Uhum. E eu sempre costumo responder: eu vejo milagre todos os dias. Só que aí a gente tem que sentar um pouquinho para conversar sobre o que é milagre. Né? E eu acho que essa pergunta que você faz, ela é uma pergunta complicada e que eu não vou saber responder, exatamente porque não existe uma resposta específica. Eu acho que um grande problema que a gente tem ao lidar com o paciente, ao trabalhar com o paciente, é nós pegarmos a nossa categoria daquilo que é milagre e querer projetar sobre aquilo que o paciente espera. O milagre, na verdade, é aquilo que o paciente espera, aquilo que a família espera. Mas o que eles esperam, de fato? Então a gente sempre peca quando a gente vai abordar o paciente
sob a nossa perspectiva de milagre, sem sequer perguntando o que seria um milagre para aquela família naquele contexto. Recentemente eu estava lendo um artigo no PubMed chamado The Language of... a linguagem dos milagres, né? Você viu que o inglês parou na metade, né? Então, a linguagem dos milagres, mas é interessante porque ele fala o seguinte: como é importante a gente se atentar a aquilo que os profissionais da saúde, aquilo que a família e aquilo que para o paciente significa milagre, e não enfiar a goela abaixo no outro um conceito que é um conceito muito particular, pessoal e individual nosso. Eu nunca vou me esquecer de uma esposa de um paciente que certa vez pediram para eu atender, a equipe pediu para eu atender lá no HC4, porque o paciente cada vez definhando, KPS diminuindo, e a gente vendo ele caminhando para o óbito, mas a linguagem e a fala da esposa era o seguinte: o milagre vai acontecer. Uma mulher muito religiosa, e a fala era essa: o milagre vai acontecer. De forma legítima, a equipe de saúde, vendo o agravamento do estado de seu esposo, começou a preocupar, né? Caso esse milagre não acontecesse, o que aconteceria, né? Como seria a reação dela? E me pediram então para poder abordá-la. E quando eu fui conversar com ela, de fato o discurso era esse, já que o milagre vai acontecer. Olha o deslocamento. Eu virei para ela e falei: quando a senhora fala que o milagre vai acontecer, o que de fato a senhora espera? O que é milagre nessa situação para a senhora? E ela me deu a seguinte resposta: se o meu marido falecer, mas a gente ficar confortado, eu e os meus filhos conseguirmos retomar a nossa vida, para mim um milagre vai ter acontecido. É isso. É o milagre que ela está esperando. Não o milagre que a gente estava projetando, né? Que ela estava esperando. É esse o milagre que ela espera. Muitas vezes, a Marina até fez um comentário, a gente tem algumas ideias prontas de certas palavras, né? Então, é isso. Você acha que a pessoa tem uma determinada visão porque ela usa determinadas palavras. E não necessariamente ela está... É como se a equipe tivesse lido que ela tivesse numa negação, digamos assim. Mas a leitura dela já era outra, né? Só que é isso. O que é o milagre? Cada um acaba tendo uma visão própria do milagre. É claro que existem algumas visões mais correntes do milagre como a cura, do milagre como a superação, como uma coisa que é impossível para os homens, mas mesmo assim, né, essa leitura é uma leitura que acaba sendo muito singular. E sobretudo, já que o que é milagre para a pessoa no momento de vida que ela está enfrentando, né? Isso muda ao longo do tempo, né? Quando a gente fala numa matriz cristã, que é de onde eu venho, né? E por isso não tem como eu fugir disso. E a gente fala do Evangelion, que é uma boa nova. Evangelion significa uma boa notícia. Eu costumo sempre dizer, né? Qual que é a boa notícia para quem está com fome? É comida. Qual que é a boa notícia para quem está sofrendo, né? É o fim da dor, é o fim do sofrimento, né? É o enxugar das lágrimas, é um abraço, né? Então, muitas vezes essa boa notícia, essa boa nova que a gente é para o outro, a gente tenta transcender e transformar isso em algo muito, muito mais complexo, quando a resposta está nas coisas mais simples possíveis. A gente pode ser esse milagre na vida do outro através de formas simples, né? De uma palavra de conforto, de apoio mesmo, né? Se for para pensar. Até algumas coisas mais concretas, mais materiais, mas o quanto muitas vezes é a sua presença que faz aquela diferença, né? Ainda mais assim, vendo os pacientes na internação, o quanto a sua presença, né, enquanto capelão, faz diferença na vida de muitas pessoas, porque ainda mais agora com a história toda da Covid, muitas pessoas estão isoladas, estão impossibilitadas de frequentar a religião que ela frequentava antes, ou então perdeu um certo apoio que tinha, e ter esse suporte faz muita diferença. Na semana passada eu entrei no setor de Covid, graças a você, né, que você me indicou
uma paciente, e eu vi muito isso, assim, a questão de que eu fiz uma chamada de vídeo, né, de dentro, lá do Covidário, para 6 câmeras. Eu digo 6 câmeras porque tinha, na verdade, em cada câmera tinha 3, 4 pessoas, né? Uhum. Foi quase um E a culto, né? família, sim, e a família, na verdade, queria um último momento junto ali com a paciente, né? Queria compartilhar um momento ali, baseado na fé que eles tinham, baseado na esperança que eles tinham, mas baseado também no sentido daquilo que foi a vida da paciente ao longo de toda a trajetória, né, dessa vida. E foi algo belíssimo, assim, sobretudo no sentido de eu dar a oportunidade deles conseguirem falar para a paciente coisas que talvez não tinham dito, né? E através dessa possibilidade tecnológica, né, das chamadas de vídeo que ficaram tão evidentes nesse período de pandemia, a gente conseguiu possibilitar, né, isso, né? Então é isso. Eu acho que isso engloba muita coisa, né? Sim, essa foi uma história que acho que fica bem clara a importância desse trabalho, porque era uma pessoa que, do tempo pequeno que eu pude acompanhar, a religião era uma coisa central na vida dela. Ela tinha grupo de oração, ela tinha muitas coisas, assim, né, muito envolvida com religião, e desde que ela tinha ficado internada, ela não tinha mais conseguido ter contato com nada disso. E a família dela também tinha uma questão religiosa, uma espiritualidade muito forte. Então, a gente acabou avaliando que valia a pena investir, e aí eu fui conversar com você sobre a possibilidade de acompanhar eles, porque você vê quando as pessoas têm essa necessidade, né? E o discurso dela era muito esse também, né? Do quanto ela acreditava que ela poderia talvez se recuperar daquilo, e a própria família também tinha um pouco desse discurso, e que foi um discurso que foi também mudando ao longo do tempo, né? Do quanto de início o milagre era que ela pudesse ir de alta, depois o milagre foi que ela pudesse ficar confortável, e no final acho que eles conseguiram o milagre, que foi ela poder ter estado confortável até o final, né? E ter tido todo esse acolhimento e ter recebido todo esse suporte que ela pôde receber ao longo das últimas 2 semanas, eu acho. E a gente volta no início da nossa conversa, Jaque, para dizer que pela vida que essa paciente viveu, é irracional não incluir o aspecto religioso no seu tratamento, né? Porque a vida dela se confundia com o aspecto religioso, inclusive fazendo grupos de orações para pessoas doentes até. Ou seja, é completamente ilógico falar de saúde, que a saúde como uma demanda também de sentido diante da existência, sem levar em consideração esse aspecto que sempre foi tão importante durante toda a vida dela, né? Sim, né? E mesmo tendo sido num momento mais próximo da finitude dela, acho que foi possível aproveitar muito. Para a família foi uma situação muito importante, né? Porque eles não iam conseguir estar lá com ela, que era uma grande questão. Então, saber que eles tinham não só o conforto da videochamada, de poder vê-la pelo menos, mas de ter esse apoio religioso, espiritual, também foi uma coisa que foi muito relevante, né? Ajuda um pouco a diminuir o sofrimento da distância e do isolamento em si do paciente, né? Eu comentando aqui o que a Marina falou, né, da espiritualidade articulada com o pertencimento, com o afeto, com apoio e vínculos. Eu lembrei de uma paciente que eu tive, que quando eu entrei, me apresentei, ela me respondeu da seguinte forma, assim: você quer me ajudar? Se você quer me ajudar, me ajude respondendo só uma pergunta: onde está Deus? Onde está Deus? Aí de cara a gente dá aquela tremida na base, né? Uhum. Eu dei mais um passo me aproximando dela e falei para ela o seguinte: olha, eu gostaria muito de tentar responder sua pergunta, mas eu preciso entender de onde que vem essa sua pergunta, de onde vem esse questionamento. Você permite que eu possa me aproximar e tentar entender um pouco de onde que vem esse questionamento? E ela começou a me falar da vida dela. E sofreu marco botafoguense, cara, sabe?
Assim, ela, resumindo assim, porque a história é longa, o pai dela teve câncer, ela cuidou do pai e o pai morreu. A mãe teve câncer, ela cuidou da mãe e a mãe morreu. O marido teve câncer, ela cuidou do marido, o marido morreu. Aí ela ficou com câncer. Enquanto ela estava com câncer, a filha também descobriu que estava com câncer. E agora a filha estava se tratando em outro hospital sem ninguém para cuidar dela, e ela no INCA também sem ninguém para cuidar dela. Depois que ela cuidou de todo mundo. E é nesse contexto que emerge esse questionamento dela, que era só um. Ela projetava no sagrado, no divino, e se questionava: onde está Deus? E a resposta que eu dei para ela foi a seguinte, Jaque. Que bom que a senhora me perguntou isso. Porque eu acredito que eu sou a resposta para a sua pergunta. Enquanto ela regalou o olho para mim, eu respondi: a sua pergunta não é onde está Deus em meio a tudo isso? Eu não tenho dúvida de que é Deus que coloca a mim e coloca cada profissional aqui para poder cuidar da senhora. Eu não tenho dúvida de que hoje eu sou a resposta desse sagrado na sua vida. Isso é respeitar a crença do outro, no sentido, e em nenhum momento eu fui desonesto com aquilo que eu acredito, porque de fato eu acredito nisso, mas de fato entender que essa questão do pertencimento, dos afetos, do social, a todo momento falar de espiritualidade é falar disso, é falar de cuidar, mas também se sentir cuidado, é nos entender, já que como instrumentos do divino no mundo, do sagrado em meio ao universo, e seja esse sagrado como a gente nomear, seja esse divino o nome que a gente der, mas nós somos na vida de cada um, na vida um do outro, no nosso cuidado quando a gente está almoçando junto lá no INCA e no meio de um dia tão complicado falando bobeira para rir um pouco. Mas o nosso cuidado também sentando e chorando junto pela perca de uma paciente, como aconteceu no mês passado, eu e você junto no 6º andar. Ou seja, esse cuidado é uma forma também que eu acredito piamente do sagrado irromper na história, né? E a forma que a gente tem, talvez, de ser essa resposta do universo na vida do outro. Isso é espiritualidade, né? Sim, e isso faz muita diferença, né? Você parar para pensar a realidade dos pacientes e como as coisas vão se encaminhando e o quanto está, às vezes, tão próximo, com a finitude tão batendo na sua porta, coloca as pessoas em xeque nas crenças e na espiritualidade delas, e o quanto a gente pode contribuir ou, às vezes, minar as crenças, e mesmo, não só as crenças, mas acho que uma outra coisa também que aparece muito e que a gente tem um manejo mais delicado, que é a questão da esperança, né? O quanto as nossas palavras às vezes ferem a esperança do outro, né? Enquanto profissional de saúde, muitas vezes a gente dá notícias que são muito complicadas e muito dolorosas de serem ouvidas pela família, principalmente, e para o próprio paciente também. Mas o quanto a esperança tem esse lugar também importante, né? No tratamento e na própria vida, e a espiritualidade e a esperança estão muito atravessadas para a maior parte das pessoas. Eu até entrou em uma amiga minha que está fazendo o TCC dela sobre o tema da esperança, e há pouco tempo eu conversando com ela sobre essa questão, eu dizia que a esperança não é um lugar onde se chega. A esperança é um remo no oceano da vida. O que eu estou querendo dizer é que a esperança não é um porto seguro, um lugar onde nós chegamos. A esperança é um combustível. E como um combustível, não importa se o carro é velho ou novo. Mesmo se o carro é velho ou novo, ele precisa de combustível para poder andar. E eu acho que a esperança é que dá força para a gente caminhar. Muitas vezes, já que nós profissionais da saúde, somos muito duros quando a gente vê um discurso de fé do paciente e a gente vê com maus olhos aquele discurso e quer tirar esse discurso. Mas muitas vezes o paciente só tem esse discurso, só tem a fé. E se a gente tirar a fé, a gente tirou tudo. A gente tirou tudo dele.
Então, claro que muitas vezes a gente vai ter que trabalhar esse discurso de fé, canalizar essa fé, mas tirar nunca, porque o paciente está usando o recurso que está ao alcance dele, né? Na quinta-feira eu não fui no INCA, mas tinha uma demanda, por isso eu fui na sexta-feira atender, e eu me deparei com um esposo sofrendo diante da morte de uma paciente. E foi uma cena muito linda, porque eu entrei no quarto e ele estava chorando muito pela perda, claro, mas ele chorava e ele muito religioso, colocou assim próximo ao ouvido dela o celular, tocando uma música que dizia que vai dar tudo certo, e colocou a mão dela em cima de uma Bíblia, enquanto ela estava cuidados ao final de vida mesmo, respiração ruidosa, ofegante, e ele chorando muito. Mas quando eu estimulei ele a conversar com ela, ele dizia assim: meu amor, seu pai está lá no céu esperando você. Você não vai estar sozinha. Guarda o meu lugar, que daqui a pouco eu vou chegar. E a gente vai viver num local onde você não vai mais sofrer, porque não vai mais ter câncer. E a gente vai viver eternamente juntos. Você entende, Jaque, que aí não tem avaliação teológica do discurso. Não tem uma avaliação se o discurso está certo ou errado teologicamente. Dane-se teologicamente. Tem um discurso religioso, Jaque, que está fazendo sentido para aquele momento de despedida. Por isso esse discurso ele é correto. Por isso ninguém tira a legitimidade daquele discurso. E essa esperança de um dia ele reencontrá-la, né? E quem vai dizer que não é assim, né? Ninguém sabe, né? Então é algo muito bonito de se ver e que cada vez mais a gente tem que valorizar, porque entender que é o recurso que o outro está utilizando, né? E que muitas vezes é o que vai marcar aquele momento, né? Como um momento ou de extremo sofrimento ou de conforto, né? Se você pensar no luto no futuro, às vezes o luto imediato mesmo, quanto esses momentos que muitas vezes estão extremamente ligados à espiritualidade e à religião, o quanto isso impacta no que vem depois da morte física, né? E aí, retornando um pouco aos pacientes que estão em tratamento ainda, acho que a esperança também é uma coisa que a gente sempre se depara nos discursos no cotidiano, né? Porque mesmo quando se diz que as coisas não estão caminhando bem, que pode ser que evolua para uma situação complicada, as pessoas querem manter um grau de esperança, porque se você não tiver mais esperança de nada, qual o sentido de você acordar amanhã de manhã? Ainda mais você pensando que são pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento, né? Tem algum sintoma, ou às vezes o próprio sofrimento espiritual, angústia. O quanto ter esse alento, digamos assim, é uma coisa que pode fazer muita diferença, né? Eu acho que é por isso que o patrono da educação brasileira, e ninguém vai tirar esse título dele, Paulo Freire, ele fala que a esperança tem que ser um verbo. Ele fala que esperar é esperançar. A esperança a gente tem que transformar num verbo. E eu acho que exatamente por conta disso que você pontuou, Jaque. Ou seja, de utilizar a esperança no dia a dia como um verbo para a gente ter o que esperar, para a gente conseguir caminhar sempre esperançando. Quem sabe se a gente não transformasse em realidade esse sonho de Paulo Freire, a gente viveria conjugando o verbo esperançar no nosso dia a dia. Quem sabe a gente ouviria mais: eu esperanço, tu esperança, ela esperança. Eles esperançaram quando vós esperançardes. Se eles esperançaram, esperançando, esperançado, felizes são aqueles que esperançam. Porque muitas vezes a gente entende como uma coisa passiva, né? Tipo, está esperando, esperança de esperar no sentido de ficar sentado tomando café. Ficar sentado esperando acontecer alguma coisa, né? E muitas vezes é o oposto.
Você tem a esperança como motor, como você falou, a questão do remo, né? Aquilo que está ajudando a pessoa a atravessar aquele caminho. E o quanto muitas vezes é doloroso para certas pessoas ouvirem notícias de um prognóstico ruim, de que alguma coisa não vai poder ser feita, no sentido de, estava na expectativa de fazer uma cirurgia, não vai poder mais fazer. Né? E assim, muitas vezes a gente recebe pessoas que receberam muitas notícias ruins em pouco tempo. Então, o quanto a gente tem que ser muito delicado e pesar muito certas palavras e certas notícias quando a gente vai dar elas, porque você sempre tem que saber onde o outro está nessa história, né? Antes de você dar qualquer notícia. Poder saber o que o outro já entendeu, o que o outro está sentindo, porque senão é isso, você mina aquela pessoa de ter alguma expectativa positiva. Né? Totalmente, totalmente. E é algo que, é como você falou, não é ação passiva, né? É verbo. É verbo. Paulo Freire foi na mosca, ao transformar em verbo, né? Ou seja, é algo que no dia a dia a gente precisa estimular e precisa fazer parte da nossa vida, né? Uhum. E até mesmo para aqueles casos onde a pessoa insiste em coisas que você vê que estão fora da nossa realidade, digamos assim, né? Você não está vendo que ele está piorando, você não está vendo que está assim, e a pessoa está lá dizendo, não, mas eu acredito em Deus que vai acontecer milagre, mas eu acredito que vai dar certo, eu acredito que... O quanto aquilo ali também quer dizer pra gente de um sofrimento que não pode ser, que às vezes não pode ser trabalhado de outro lugar ainda. Enquanto aquela pessoa às vezes precisa de tempo para poder olhar para aquela realidade do jeito que ela é, e ela coloca o que ela tem de mais potente, do que ela acredita mais, que é a própria fé e às vezes a religião, né, para poder dar conta daquela situação que para ela vê que ela não tem mais recurso. E vê muitas vezes que a equipe também não tem. Então, como é que diante de uma situação de sofrimento grande você não vai usar mão da coisa que teoricamente é a mais importante que você tem? Então a gente também precisa ter muito cuidado com como a gente lida com esses discursos que parecem mais endurecidos ou que são mais fechados, digamos assim. A gente não pode tirar isso da pessoa. É uma tendência que a gente tem não só de projetar, como a gente falou, o significado de uma palavra ou de um tema que é particular nosso sobre o outro, mas a gente também quer projetar o nosso tempo sobre o outro. Ou seja, não respeitar o tempo de maturação que o outro precisa para poder lidar, né, com aquela situação. Isso é algo assim que a gente deve aplicar sobretudo na área de saúde, mas é algo que se aplica à nossa vida como um todo, né, Jaque? Sim. Nem todos têm o mesmo tempo de elaboração das situações do que outras pessoas. Então, a gente quer muito que as pessoas lidem com as situações estressantes da vida no mesmo tempo que nós estamos acostumados a lidar. Sem perceber, na verdade, que... exato. É uma tendência imediatista que a gente tem, né? E sem perceber que os tempos das pessoas também são diferentes, né? Sim. E não só a questão do tempo e da elaboração, mas também o quanto as nossas compreensões não são exclusivamente racionais, né? Eu saber que uma coisa de uma determinada coisa não, às vezes não me toca emocionalmente, ou me toca muito pouco. E aí muitas vezes você ouve isso. A família vai te dizer, eu entendo o que está acontecendo, mas eu não aceito. Eu entendo tudo o que você está me dizendo, mas eu acredito no milagre, eu acredito que não é assim. Então é isso também, a gente tem várias nuances, né? Porque a compreensão da realidade, das informações que a gente transmite, não é uma compreensão linear, do tipo, eu falei para você, você ouviu, está resolvido. Né? E o quanto isso às vezes é desgastante e é difícil e gera um pouco de conflito, porque é isso, né? Muitas vezes você tem que repetir uma mesma coisa muitas vezes até que a pessoa consiga assimilar aquilo, e até esse assimilar às vezes é também difícil, né? Muitas pessoas usam o termo de cair a ficha, né? Em determinado momento a ficha cai. E até então a ficha não tinha caído, mas como assim? Você estava dizendo que estava entendendo e agora me mostra que não? Porque é isso, né? É um processo constante. Não é uma coisa que se dá na primeira vez que você ouve uma determinada informação. Com certeza, isso não é linear, né? E nem é padronizado, né?
para todas as famílias. Então, muitas vezes uma comunicação que é realizada a uma família, a gente vai pegar uma família da mesma classe social, que vem do mesmo bairro, mas a compreensão daquela outra família vai ser completamente diferente, porque isso não é padronizado. E É às um problema, vezes, e às por vezes favor, dentro já. da mesma família, né? Uhum, Que é uma outra coisa também que chama muita atenção. Às vezes são irmãos, cresceram juntos, têm, abre aspas, a mesma história, conviveram com as mesmas pessoas, e aí você tem uma abordagem completamente diferente entre pessoas que são da mesma família, que teoricamente têm o mesmo vínculo com o paciente. Isso também acontece, né? uhum, uhum. Eu ia falar dessa questão da comunicação, como isso é importante, né, também. Uhum. Sobretudo porque esse é um tema novo na área da saúde. A gente está se preocupando muito recentemente sobre nos treinar para saber como comunicar, né? Uhum. Essa questão de comunicação de mais notícias, quem ouviu desse tema ouviu de 5 anos para cá, gente. Né? Sim. Não é algo que a gente dava tanta atenção assim há muitos anos. Então e mesmo assim é algo que não é difundido da forma como deveria, né? Infelizmente. Eu ainda tenho muitas crises assim com isso, né? Uhum. Nos hospitais, até mesmo a comunicação do óbito, quando muitas vezes é feito por uma secretária que não comunica o óbito, só liga e fala, olha, vem aqui e traz o documento de fulano, Sim. né? A gente não tem um protocolo, a gente não tem um esquema para poder levar essa comunicação. E aí a família infere que a família vai entender, né, o que que acontece. Uhum. Então E é muitas vezes não complicado. entende. E aí chega lá achando que é outra coisa, ou leva dois, Hum, 3 dias para chegar lá, né? uhum, Porque não pois está é. esperando por isso. E o fato de saber que a coisa, que a finitude está próxima, às vezes não coloca as pessoas, mesmo assim, diante dessa ideia, né? Porque é isso, você sabia que ele estava ruim, como assim você não achou que pudesse ser isso? Não achando. As pessoas não têm esse tempo todo, né? É, eu recordo de uma paciente, quando eu fazia reunião de família, aí no HC4, de uma paciente extremamente desapontada que a gente recebeu, Uhum. porque ela dizia que a transferência dela da unidade de origem para o HC4, ela sempre foi tratada na unidade de origem por um médico que ela disse que se tornou um amigo da família. Uhum. Anos tratando dela, então ele frequentava a casa dela, ele ia no aniversário dela, frequentava em dia de Natal, trocavam presentes no aniversário. Uhum. E ela disse que estava muito desapontada porque no dia do encaminhamento dela para o HC4, quando, nas palavras dela, cessou as possibilidades curativas, o médico só olhou ela pela porta e falou: Fulana, tudo bem? E deu tchau e saiu e pediu o residente para ir lá comunicar a ela da transferência. Uhum. E ela me disse assim, chorando, né? Por que que ele não conversou comigo? E eu comecei a pensar o outro lado também, assim. Uhum. Como que para Com esse certeza. médico também estava sendo difícil isso, porque na academia ele não é treinado para lidar com isso. Não. Não é treinado nem para lidar com as perdas. E, sobretudo, no cuidado paliativo, Jaque, essa formação médica, quando o profissional não é treinado para cuidar, mas para curar, muitas vezes encaminhar para a unidade de cuidados paliativos, conforme acontece no nosso sistema no INCA, é assinar um atestado de fracasso ao dizer eu não fui capaz de curar. Uhum. Então, assim, isso não é trabalhado na formação dos profissionais de saúde. Isso não é trabalhado na formação dos médicos, a comunicação não é trabalhada. Então, eu só fico imaginando que talvez esse médico tenha feito isso, que chateou ela, mas foi para o consultório dele chorar também, Uhum. né? Se sentir Nossa, decepcionado consigo também. uhum. Então, só para dizer que é nas duas pontas, né? E conforme alguém comentou aí, a gente precisa trazer esse assunto da comunicação cada vez mais presente, né? Sim. E acho que ele é um assunto muito atrelado à própria questão da espiritualidade, né? Porque se você levar a um outra, ou você pensar de um outro ângulo, a comunicação na espiritualidade é a comunicação com o sagrado, né? É uma forma de você estar em contato com o sagrado. A nossa comunicação com os outros também pode ser uma comunicação com o sagrado, né? Você pensar no meu sagrado, no seu sagrado, no sagrado como uma coisa coletiva.
dividida entre outras pessoas, né? E não só no ponto de vista de uma religião. Né? E o quanto a gente muitas vezes deixa a comunicação se fragmentar, os vínculos se perdem, né? Que é uma outra coisa muito importante também. Né? Algo que a gente precisa compreender, Jaque, que muitas vezes para o outro, o sagrado do outro é a relação. Sim, então, para muitas não pessoas. Não é nem a questão de que o outro com o sagrado dele. Não, o sagrado está na relação, o sagrado está num sonho, num projeto, o sagrado está na arte, na música, conforme você conheceu aquela paciente lá que a gente trabalhou junto. O sagrado está na natureza. Então, assim, essa questão da comunicação está diretamente relacionada à questão da espiritualidade, porque ao falar de relação, a gente está falando de espiritualidade também. Sim, né? Porque são conexões, né, que a gente vai construindo ao longo da vida. Uhum. E nesse momento é um momento que a gente precisa se conectar, né? Em todas as instâncias possíveis, porque você tem que lidar com tantas coisas emocionalmente e fisicamente ao mesmo tempo, que isso se torna um recurso muito importante para você manejar essa situação da vida, né? Um adoecimento grave, uma doença avançada, se você parar para pensar. Né? Tanto que quando a gente pensa em recursos de enfrentamento, a espiritualidade e a religião estão em um lugar especial. Porque é isso, você não pode ignorar. E as pessoas precisam desse suporte quando elas já têm esse suporte, ou quando elas querem desenvolver esse suporte. E por que a gente, enquanto profissional, não vai se preocupar em oferecer uma coisa que as pessoas precisam, né? Uhum. Exatamente. Exatamente. E aí pensar como é que a gente pode abrir espaço para essas conversas e para a esperança nascer, né? Nesses lugares em que muitas vezes a própria esperança vai ficando reduzida pela realidade concreta, né? Eu acho que esse é um desafio, sobretudo porque, novamente, a esperança, uma tendência de absolutismo que a gente tem, de achar que aquilo que traz esperança para mim é o mesmo elemento que pode esperançar o outro, né? Uhum. Eu do ambiente religioso de onde eu venho, e do qual hoje eu tenho pavor nesse sentido que eu vou relatar aqui, né? De muitas vezes o indivíduo chega para o paciente e fala: olha, eu vim te trazer algo que vai mudar a sua vida. Uhum. Então, assim, pode ter mudado a minha. Mas não tem isso, cara. Até mesmo uma medicação a gente sabe que ela causa efeitos diferentes de acordo com o organismo, cara. Uhum. Né? Então, assim, muitas vezes uma verdade religiosa ou uma matriz religiosa que faz sentido para mim não necessariamente vai fazer sentido para o outro. Sim. E não necessariamente tem que ser algo religioso para fazer sentido ou trazer esperança para o outro. Muitas vezes essa esperança na vida do outro vai ser brotada exatamente no cultivo das relações que foram perdidas, do perdão que não foi liberado, da compaixão que ele vê demonstrado nos últimos momentos de vida, no contato com a natureza, muitas vezes, né? Na última forma de ver, na última possibilidade de ver o mar, por exemplo. Então, não necessariamente. E aí é que tá, a gente quer enfiar goela abaixo no outro elementos atribuidores de esperança, né? Porque talvez uma matriz religiosa traz esperança na minha vida, eu acho que isso vai servir para todo mundo, porque a questão musical é importante na minha vida, eu acho que isso é uma receita de bolo que vai servir para todo mundo, e não é. Não é. E aí, só que esse trabalho, já que torna o trabalho complicado, difícil, porque isso me faz ter que ouvir o outro, me faz ter que entender a história do outro, para entender os elementos da vida do outro que podem trazer esperança para ele. Né? E aí dá trabalho, né? É mais fácil pegar os meus e projetar sobre o outro, né? Ah, isso daqui é tão bom na minha vida que eu quero apresentar. Já viram aquele negócio, né?
Tô com um problema no rim, não, tomei um chá de quebra-pedra que funcionou para mim, então vai funcionar para você. Né? E a gente vai reproduzindo esse tipo de coisa num discurso religioso, num discurso de sentido, num discurso de esperança. Não, isso a gente precisa sentar e parar para ouvir o outro, e ouvindo o outro que a gente vai conseguir, de fato, alcançar, né, esse lugar do outro. Voltou? Tô aqui. Ah, voltou. Achei que tinha caído de vez. Deu uma interferência aqui. E o quanto muitas vezes também a gente está diante de pessoas que não têm uma crença definida, né? Não tem uma religião, como a gente também aborda isso, né? Porque é isso que você falou, a gente não pode impor as nossas crenças, as nossas visões de mundo nas pessoas, mesmo que seja de um lugar de querer ajudar, né? E o quanto é importante poder escutar o que aquela pessoa traz, né? E recuperar os dados da história dela, o que ela considera importante, o que tem sentido, o que faz sentido, porque no fim das contas acho que o nosso trabalho é muito isso, né? É a palavra e o sentido, o como a palavra e o sentido molda a vida das pessoas e o quanto isso se torna potente para atravessar esses momentos de sofrimento, de adoecimento. Totalmente, Jack. Eu acho que isso é um desafio diário nosso, assim, se a gente entendesse isso, as nossas ações na saúde seriam menos intervencionistas e mais mediadoras. O que eu quero dizer não é a nossa ação na saúde não pode ser uma ação pontual diante de uma dor pontual, uma intervenção específica diante de uma dor pontual, mas deveria ser mais uma mediação diante da vida. E uma mediação diante da vida do outro entra para a roda, entra na cena, entra na nossa conversa, tudo aquilo que faz sentido na vida do outro. Tudo aquilo que é atribuidor de sentido na vida do outro. Sim. Então, eu acho que a gente precisa repensar as nossas estratégias em saúde nesse sentido. Precisam ser mais mediadoras e menos intervencionistas. Mais uma mediação diante da vida do que uma ação pontual diante de dores pontuais. Porque a gente vai continuar tratando tomodoril, a dor sumiu, né? E não tratando, na verdade, o que está causando essa dor diante da vida, essa dor na alma, essa dor na existência, esse sofrimento existencial. Talvez é o que Dulcinea Monteiro diz lá no livro dela. Antigamente costumava se perguntar ao médico, antigamente o médico costumava perguntar ao doente, o que está lhe faltando? E hoje a pergunta é, o que você sente? E ela questiona que talvez se a gente tivesse mantido a primeira pergunta, o eixo saúde e doença estivesse em melhores condições. Ou seja, não é o que o senhor sente, o que você sente diante de uma dor pontual para uma intervenção pontual, mas uma pergunta mais ampla diante da vida. Do que você sente falta? O que falta na sua existência? O que ficou para trás? Quais são as saudades que você tem? Talvez aí a gente consiga resolver dores lá na origem, lá na raiz, e não só na ponta, né? Porque muitas vezes é isso. A gente foca numa coisa que a gente está vendo naquele momento, mas que se você se aprofundasse, você ia ver o quanto está entranhado em toda uma vida que foi vivida até ali, né? Se teve uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos na oncologia, foi que o câncer não é a vida da pessoa. A pessoa não é o câncer. O câncer é uma coisa que aconteceu naquela vida. Então, se você parar para olhar para a pessoa, o câncer é um dado, não é o centro. Né? Por mais que a doença seja uma doença seja uma doença que acaba pegando muitos pontos da vida, ela não é o centro. E o quanto, muitas vezes, as questões que fazem com que a doença seja mais sofrida ou mais desestabilizadora são pontos que são da história da pessoa e não são exatamente a doença física só, o tumor, onde é o tumor. Muitas vezes a gente fica muito mais focado nisso do que em recuperar essa dimensão da pessoa. Né? O que aquela pessoa tem para dizer da doença dela, porque muitas vezes ela tem leituras da própria vida que colocam aquela doença num determinado lugar e isso vai fazer diferença na sua intervenção, saber.
Principalmente a gente que intervém com a palavra, né? Totalmente, totalmente. E aí, novamente, a gente cai nessa questão de, se nós que utilizamos a palavra, a importância da gente saber comunicar, né? Da gente tomar cuidado com as coisas que a gente fala, até da gente sempre levar em conta que o paciente pode estar ouvindo aquilo que a gente fala, porque senão a gente vai cair num lugar onde de total desrespeito, né? Ou que o paciente tem que aguentar tudo que a gente quiser falar. Eu lembro ainda em reunião de família no HC4, certa vez que eu recebi a gente recebeu lá uma paciente encaminhada de unidade de origem e muito triste com o encaminhamento. Aliás, um paciente, né? E ele falou assim que o encaminhamento dele foi da seguinte forma: era um tumor de cabeça e pescoço e o médico falou que estava encaminhando para o HC4 e a expressão foi porque não tem mais nada para fazer. E esse paciente perguntou, questionou o médico, mas doutor, não tem mesmo mais nada para fazer, não tem nada que pode ser feito? E o profissional respondeu para ele: meu filho, agora é só se eu arrancar a sua cabeça. Então, não sei, acho engraçadinho esse tipo de coisa. Tem umas coisas que você ouve que você fica num misto de dói, e é uma coisa que era para ser cômica, mas que saem pela culatra, né? Eu já ouvi umas coisas assim também, até mesmo com religião. Eu lembro de uma que chegou para mim e falou: o médico, quando me transferiu, disse assim: a senhora acredita em Deus? Acredito. Então é bom a senhora rezar, porque só milagre mesmo. E aí você pensa, né, na dureza das pessoas. Porque é isso, essa comunicação não é uma comunicação fácil. Usando a nossa linguagem, quem fala isso acha que está mitando, né? Acha que está mitando, né? Deve achar. Que as pessoas pensam, se as pessoas pensam na palavra, no que está sendo dito quando elas falam dessa forma, né? Porque você conseguir verbalizar isso sem imaginar que tem um impacto em quem está ouvindo, para mim é surreal, né? Mas a gente sabe que existe também o endurecimento, que algumas coisas vão incentivando ao longo da vida, que as pessoas vão perdendo mesmo a capacidade de sensibilidade diante do sofrimento do outro, até numa desculpa para eu conseguir operar, eu não preciso saber imaginar que ela sente dor quando eu corto, porque senão eu não consigo operar. Mas tem coisas que não dá para justificar, né? E o quanto a nossa palavra muitas vezes dói mais do que a doença. Total. E é isso que a gente precisa entender, né? Por exemplo, o enfermeiro, o médico, ele intervém com a medicação, com o procedimento, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional com um exercício. Nós intervimos com a palavra, né? Então a gente precisa ter ciência, a palavra faz parte do tratamento. Sim. Né? Ela faz parte do tratamento. E se ela faz parte do tratamento, o médico não pode dar uma medicação errada, o fisioterapeuta não pode fazer um exercício errado. Por isso a gente tem que tomar cuidado para não soltar uma palavra maldita também, uma palavra errada. E por isso que é preciso treinamento, por isso que é preciso que a gente estejamos sempre na humildade de aprender, né? E essa humildade ela é importante, né? Eu lembro uma médica no INCA, experiente, que uma vez falou algo que não devia com o paciente, com o familiar do paciente, e na hora ligou para mim: Bruno, você está no INCA? Eu falei: tô. Bruno, eu tô mal porque eu deixei a esposa de um paciente nos cacos lá no andar, vai lá juntar os cacos dela e depois eu quero conversar contigo porque eu errei. E eu fui lá e de fato ela tinha feito uma comunicação de uma forma não ideal, mas assim, pelo menos da parte dela houve essa percepção e esse reconhecimento, e de depois sentar comigo e falar: eu preciso melhorar nisso, né? Porque eu inclusive não fui treinada para isso. Agora, a gente só pode melhorar, a gente não aprende aquilo que a gente acha que já sabe, né, Jaque? Sim. Então, reconhecimento de que a gente precisa melhorar, eu acho que é o passo essencial para a gente melhorar, para a gente agir para melhorar. Para mudar, né? Para mudar tem que ter alguma coisa a ser mudada. Exatamente. Eu tive uma supervisora que ela usava a seguinte expressão:
A gente trabalha com a palavra. A palavra é o nosso bisturi. A gente precisa saber muito bem o que a gente está dizendo, porque qualquer coisa dita errada, você não consegue nem dimensionar o estrago que você faz. Então, às vezes, é melhor você ficar em silêncio quando você não tem clareza dos efeitos do que você vai dizer, do que falar só por falar, né? É isso aí, já. O nosso tempo está acabando, infelizmente. A gente tem acho que mais uns 2 minutos só. Tá muito bom. Dá para ficar a noite inteira discutindo. Espero que quem acompanhou tenha gostado. Quero agradecer novamente ao Bruno por aceitar o convite. Estou muito feliz com essa conversa. Espero que a gente possa ter outras oportunidades. Que a gente tem tema aqui para discutir pro resto da vida. Eu que agradeço, que agradeço o convite, a honra de estar participando aqui nessa conta mais badalada do Instagram. De coração, gratidão mesmo pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E é isso, obrigado. Obrigado a todos também que passaram por aqui. Obrigada a todo mundo que ficou até o final. Quem não conseguiu assistir desde o começo, eu pretendo deixar a live salva, vou compartilhar depois nos stories e no perfil. E aí dá para ver tudo. Quem vai assistir depois, dá para ver tudo também. Muito obrigada. Eu também espero que a gente tenha mais lives. E estão querendo levar você para Cardoso Fontes de qualquer jeito, hein, Bruno? Onde você vai? Só levar, sou facinho. Pois é. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.